Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, onde vamos resolver o exame de Química 2019 UP. Se que não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar o vídeo. Começando a estrutura atômica, por exercício 1 diz que das espécies químicas seguintes, nós temos essas espécies químicas, onde nós temos o potássio, cloro, estanho, flúor, enxofre e bromo. As espécies com estruturas isoeletrônicas são. Isoeletrônicas são espécies que possuem a mesma quantidade de eletrões. Então, se nós formos a ver, por exemplo, aqui, o número atômico de... Ou seja, podemos, além de ir nas alternativas, podemos fazer o seguinte. Um dos segredos que vai facilitar na compreensão dessa parte de exercícios é que se vocês forem ver, por exemplo, o potássio tem 19 e tem aqui uma quantidade de eletrões que é positivo. Então, significa se é positivo, significa de que há perda de um eletrão. Se é negativo, significa de que há ganho de um eletrão. Então, vamos usar essas estratégias. Então, se aqui no enxofre há perda de um eletrão, porque o que acontece? Dizem que são espécies químicas isoeletrônicas, são átomos e íons que apresentam a mesma quantidade de eletrões. Mas como você vai identificar? É só dizer se é positivo, a perda, se é negativo, a ganho. Então aqui é só dizer 19 menos 1, ficamos com 18. Então significa que para potássio nós temos aqui 18 eletrões. 17 aqui, uma vez que é menos, significa que é ganho. É 17 mais 1, ficamos com 18 eletrões. Temos os 50 no estanho, aqui não temos nada, significa que ficamos com 50 eletrões. No flúor, significa que temos 9 eletrões. Para o enxofre, temos 16 mais 2, ficamos com 18 eletrões. Para o bromo, ficamos com 35. Então, sempre que são espécies que apresentam a mesma quantidade de eletrões. Então, se você for a ver, só temos o potássio, o cloro e o enxofre que apresenta 18 eletrões, 18 e 18 eletrões. Daí que ficamos diretamente com a alternativa A. Para 2, diz que o enunciado que se segue, os eletrões têm propriedades de onda e de partícula. As ondas eletrônicas são ondas estacionárias. Na esfera eletrônica, os eletrões ocupam espaços determinados às orbitais. Claro, no espaço de um eletrão, há um espaço de maior probabilidade de permanência do eletrão ou um espaço de maior densidade eletronegativa. Os espaços de permanência dos eletrões têm forma determinada e é conhecida como... Este tipo de orbitais é o princípio de incerteza de Heisenberg. Né? Heisenberg é o princípio. Por quê? Porque ele demonstrou que é impossível determinar simultaneamente com absoluta precisão a velocidade e a posição de um eletrão em um átomo, conhecido por princípio de incerteza. Segundo ele, a órbita é a região de máxima probabilidade de se encontrar os eletrões no átomo. Então aqui, esta aí é a linha A, que é o princípio de incerteza. Para exercício 3, a configuração atômica de um elemento que na tabela periódica se encontra de quarto período e de quinto grupo A, E. Então, para você conseguir ver isso aí, primeiro, este eletrão, sem mais demora, tinha que ser um elemento com uma posição de 33 eletrões. Se nós formos analisar uma coisa, para a linha A, por exemplo, temos 10, porque 6 mais 4 mais 4, 10, 20, 30, 40 e 50. Então, tinha que ter no máximo 33 eletrões para nós termos o quarto período e o quinto período do grupo A. Então, aqui se nós temos 50, nem vale a pena. Para a linha B, temos 10, 20, 30, 40. Também não sai. Por quê? Porque se for a ver, se nós formos a pegar estes eletrões, nós temos o quarto período. Mas o grupo 6 mais 2 dá 8. Então, isto aqui já passa ao grupo desejado. Para a linha C, nós temos aqui 10, 20, 30, 40,
52 já passa. Então, também não está correto. Para a linha D, temos 10, 20, 30, 49. Também passa. Por que eu estou a dizer que tinha que ser 33 eletrões? Vamos lá ver uma coisa muito importante aqui. Se eu tenho 33 eletrões, que é o número atômico, significa que eu ia ficar aqui com a configuração eletrônica. 1s2, 2s2, 2p, 6, e depois ficamos com 3s6, 4s2, 3d10, 4p3. Então aqui nós íamos ter, aqui íamos ficar com 3s2, 3p6, exato. Então nós aqui íamos ter este grupo aqui, que íamos ter o período, significa que teremos quarto período, e o grupo, teremos aqui o quinto grupo A. Então tinha que ser mais ou menos 33 eletrões. Significa que para o exercício 3, nenhuma das alternativas está correta. Passamos para o exercício 4. Para o exercício 4 diz que o número de eletrões do cátion é 2+, de um elemento X é igual ao número de eletrões do átomo neutro de um gás nobre. Este átomo de gás nobre apresenta número atômico 12 e número de massa 20. O número atômico desse elemento X é. Aqui existem duas maneiras de analisar. Primeiro, estão a dizer que o número atômico é 10, mas dizem que o número de eletrões do cátion é 2+. O que acontece? Vocês sabem que a quantidade do átomo ele transforma-se na valência, né? Então, isso quer dizer o quê? Imaginemos que nós temos dois elementos X e Y. Este aqui possui um elemento D, este aqui um elemento K. Então, se nós, por exemplo, queremos formar produtos, significa que aqui podemos colocar os átomos como sendo a parte de quantidade de número do que é de valências. Então, aqui eu posso ficar com X, K, Y, D. Outro aqui é a quantidade de valência. Em outras palavras, podemos dizer o quê? Que o número do átomo do gás nobre, uma vez que é 10, que é também o valor do eletrão do gás do cátion X2+. Ou seja, o número atômico Z, uma vez que é 10, também ele é um do cátion de 2+. Significa que teremos 10 mais 2, mais que é a quantidade do quê? De eletrões que existem neste cátion aqui. Então, essa parte de troca de valência era somente no sentido de dizer que isto aqui também pertence à quantidade de números do quê? De número atômico, por causa de ser um cátion. Também, o que você tem que lembrar é que a carga é igual ao número de eletrões perdidos. Esse número de eletrões perdidos estamos a dizer aqui, estes números aqui. Então, logo aqui, ficamos com 12 eletrões que apresentam a quantidade de números atômicos no total. Então, aqui ficamos com a alternativa B. Para o exercício 5, diz que no ano de 1887, o cientista Bristol Thomson descobriu, através de experimentos de raios catódicos, a primeira evidência experimental da estrutura interna dos átomos. Mas era antes de ser descobertos os núcleos aqui, né? Então, o modelo atômico proposto por Thomson ficou conhecido como pudim de passas. Para esse modelo, podemos afirmar que, aqui estamos a dizer que o Thomson, no seu período, né, define o átomo é maciço, que é constituído por um fluido com cargas elétricas positivas distribuídas de forma uniforme, no qual estão dispersos os eletrões. Como os eletrões que estão espalhados, eles apresentam a mesma carga existente, né? Entre elas uma repulsão mútua. Quando apresentam a mesma carga, significa que há uma repulsão. Nós sabemos que na física, duas cargas com o mesmo sinal, existe uma repulsão. É o que aconteceu com Thomson. Então, daí ele define que aqui as cargas negativas estão distribuídas homogeneamente por todo o átomo. Então, aqui ficamos com a alternativa B. Lembrando que neste tempo aqui não se tinha descoberto o núcleo. Passamos para a estequiometria, matéria muito interessante também. O endurecimento do gesso cobre
ocorre devido à reação química, representada por, nós temos aqui, eu vou passar aqui na forma. Enquanto isso, também você faça o mesmo, mas também se inscrevendo no canal. Não somente assistir, mas se inscreva no canal e tenta compartilhar o vídeo. Temos um meio da água, estado sólido, mais 3/2. Água, líquido, CaS2H2O. Ok? Então dizer o quê? Que quando 1,45 kg de gesso endurece, o aumento da massa verificado é em gramas igual a... Não queremos a quantidade de aumento de gramas. Mas para tal nós temos que calcular a massa molecular de cada composto. Então, se nos quer, devemos ter que calcular a massa molecular deste aqui. Temos o sulfato de cálcio e água. Nós sabemos que o cálcio tem 40, que é a massa. O estânio é 32. O hidrogênio é 1. O oxigênio é 16. Terás que ser um pouquinho amigo da tabela periódica. Então, a massa molecular de CaSO4, o meio da água, será igual. Primeiro, aqui nós temos o cálcio, quando a quantidade de número de átomos é somente 1, mais o enxofre, mais 4 vezes o oxigênio, mais o meio do que água, temos 2 vezes o hidrogênio, mais oxigênio. Então, ficamos com 40, mais 32, mais 4 vezes o 16, mais o meio de 2 vezes o 1, mais 16. Não, isto tudo aqui, somente quando calcular, vai ver que teremos 145. Por quê? Isto aqui, vamos ter 18, porque a massa molecular da água é 18. Então, teremos 18 dividido por 2, vamos ter 9. Temos 40 mais 32, mais 4 vezes 16, mais 9. Vamos ter 145 gramas por mol. Então, esta aqui será a quantidade da massa molecular deste elemento aqui nos reagentes. Vamos para aqui nos produtos. Temos o sulfato de cálcio também, mas agora é 2 vezes a água. Então, massa molecular de CaSO4, 2 vezes H2O. Não tem a mesma coisa. Ca mais S mais 4 vezes oxigênio, mais 2 vezes a água, mais oxigênio. Se eu estou a colocar aqui entre parênteses, é para evitar com que eu coloque 2 vezes, que será 4 de hidrogênio, depois 2 vezes oxigênio. Tu podes também fazer isso aí, a sua escolha, ao seu critério. Então daqui, eu fico com cálcio, 40, mais 32, mais 4 vezes o 16, mais 2 vezes. 2 vezes 1, mais 16. Nessa parte aqui, também, isto aqui vai dar 172 gramas por mol. Por que eu não estou a resolver isso aqui? Porque eu deixo nas suas mãos, no sentido de não dar tudo nas bandejas. Então, tens que tentar resolver sem máquina. Depois vais confirmar o resultado, vais ver que vai dar o mesmo. Se dar o mesmo, significa que você é massa. Então, estamos a tentar dizer o quê? Que em termos das quantidades das massas moleculares, se aqui eu tenho 145 gramas por mol, significa que aqui a quantidade é de 172 gramas por mol. Mas aqui já dá um valor da massa dos dados, né? Dá um valor da massa nos dados, em que diz que quanto 1,45 gramas de gesso endurece. O gesso é isto aqui, né? Se eu tenho 1,45 kg, significa que se isto aí eu multiplicar por 1000 para ter em gramas 1,45 kg, se eu multiplicar por 1000, posso ter 1450 gramas. O que estamos a tentar dizer aqui, em termos de proporção? Estamos a dizer que se o gesso, em termos da massa molecular, for de... Vou ter que voltar a copiar a reação aqui. CaSO4, para perceber o que está a acontecer. Mais 3/2. Espero que esteja a gostar da aula.
bota um like aí, comente alguma coisa, de modo que possa fazer o canal crescer. Se nós estamos a dizer que 145 gramas por mol disto, que corresponde a 172 gramas por mol. Não, se o gesso possui 1450 gramas, significa que esta quantidade em termos de massa, uma vez que a proporção da massa molecular é o mesmo, significa que eu terei 1720 gramas. Se você quiser, pode colocar aqui em função de x, vai fazer produto dos meios, produto dos extremos, aí de ver que o valor vai dar o mesmo. Só que o pedido nesse exame, ou seja, nessa alternativa é o aumento da massa verificado em gramas é. Quer aumento. Então, se quer aumento verificado em gramas, aí quer dizer que vamos ter que calcular a diferença que existe entre essas duas quantidades em gramas. Então, teremos 1720 menos 1450. Então, este aqui encontramos o valor da diferença do gesso em grama. Essa diferença dá 270 gramas. Então, significa que a diferença do aumento do gesso é de 270 gramas. Daí que ficamos com a alternativa B. Na produção industrial de ferro em altos fornos, um dos minérios de ferro utilizado é a hematite. Hematita. Processo é representado pela equação, né? Então, dizer que considera a massa molar de ferro 56 gramas por mol e de oxigênio 16 gramas por mol. O grau de pureza do minério e o rendimento da reação igual a 100%. A massa em gramas de ferro metálico obtida em um alto ferro a partir de 1 kg de hematite será. Então, aqui a vantagem é que já nos dão o valor das massas moleculares do ferro, assim como do ferro, assim como do ferro, assim como do oxigênio. Então, para tal, primeiro eu vou passar aqui a reação que dão, porque a ideia é sempre, quando dá esse tipo de reação e trata-se da estequiometria, o primeiro passo antes de fazer tudo é saber calcular a massa molecular de cada elemento que você for obter. Então, aqui ficamos com a massa molecular F2 ou 3, hidróxido de ferro. Temos 2 vezes o ferro mais 3 vezes o oxigênio. Então, isto aqui teremos 2 vezes. Uma vez que a vantagem dá uma massa molecular de ferro, massa molar, ficamos com 56 mais 3 vezes o 16. Conforme eu digo, confio em vocês, em termos da parte da multiplicação e depois somar. Isto aqui vai dar 160 gramas por mol. Então, aqui também temos o ferro. Podemos calcular a massa molecular do ferro, que vai ser 2 vezes o ferro, que vai ser 2 vezes o 56, que isto aqui será igual a 112 gramas por mol. O que acontece? Esta quantidade aqui, estamos a dizer que aqui quando nós temos 160 gramas por mol desta quantidade de ferro, significa que corresponde a 112 gramas por mol. Não, se nós temos essas duas quantidades em gramas por mol, no enunciado, se nós formos analisar, dizem que nós temos uma quantidade do alto forno, né, em termos de ferro metálico, que corresponde a 1 kg de hematita. E hematita é o trióxido de ferro. Então, dizer que aqui temos 1 kg. E nós sabemos que 1 kg corresponde a 1000 gramas. Então, significa que se eu tenho 1000 gramas de hematita, qual é a quantidade que eu vou ter aqui de ferro existente nesses 1000 gramas que existe de hematita? É mais ou menos isso. Então, daqui ficamos com o produto dos meios, produto dos extremos. Então, aqui fico com x vezes 160 será igual a 112 vezes 1000. Então, isto aqui multiplica, quando passa para cima, passa a dividir. Aqui fico com x será igual a 112 vezes 1000 dividido por 160. Então, eu vos aconselho vocês a também a praticarem a dividir, né? Porque tem uma videoaula que eu explico somente para a divisão, para vocês ficarem masas. Então, basta você ficar masas de ver que isso aqui é muito fácil e vai encontrar 700 gramas. Então, significa que esta aqui é a quantidade que existe de ferro nesta parte quando nós temos 1000 gramas do que é de hematite.
Então logo aqui ficamos com a alternativa A. Passamos para o exercício 8, que também não estava muito puxado. Era somente uma concentração básica e consegui resolver. O consumo é a quantidade recomendada de miligramas de cálcio por dia evita problemas como a osteoporose. Qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingeridas para que uma pessoa supra suas necessidades? Ok, aqui nós teremos que fazer relação com o número de Avogadro, né? Então, por quê? Porque aqui estão a falar de apenas estudar quantidades em miligramas. Se nós temos as quantidades em miligramas, nós sabemos que quando trata-se de número de Avogadros, sabemos que uma mole do número de Avogadros corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então, para encontrar-se o valor de quantidade dos átomos necessário para calcular o número de moles correspondente a 1000 miligramas, né, corresponde a 1000 miligramas, né, de quantidade de consumo diário. Então, podemos dizer o quê? Que a 1000 miligramas, isto aqui significa que é 1 gramas do que de sódio. Então, para nós encontrarmos a massa molecular do cálcio, sabemos que a massa molar do cálcio, do próprio cálcio, corresponde a 40 gramas por moles. Então, o número de moles sabemos que é massa sobre a massa molecular. Então, estamos a dizer que 1000 miligramas, que corresponde a 1 gramas sobre 40 gramas por mol. Simplificamos aqui, isto aqui será igual a 0,04 moles. Então, tendo este valor, já fica muito simples. É só usar já a regra de 3 simples. Se nós estamos a dizer que uma mole corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos do número de Avogadro, então, quando aqui corresponde 0,04 moles entrando em quantidade dos átomos que devem ser consumidos diariamente. Então, aqui ficamos com o produto dos meio produtos extremos. Então, o X será igual a 0,04 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Daí que nós podemos dizer que aqui o X será igual. Depois da vírgula, eu tenho duas casas. Se eu tenho duas casas, o sinal será negativo. Então, fico com 4 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Daí fico com X será igual. 4 vezes 2 dá 8. E 4 vezes 0 dá 0. E 4 vezes o 2 dá 24. Então, vezes o 10. Então, ficaremos aqui com elevado a 21. Então, aqui podemos puxar essa casa para lá. E ficaremos com 2,408 vezes 10 elevado a 22 átomos. Temos essa alternativa. Temos significa que esta aqui é a quantidade que pode ser a quantidade mínima diária do átomo de cálcio que deve ser consumida. Só que aqui não temos nada disso aí, mas uma vez que não tem a alternativa correta, você sabe que às vezes é muito arriscado não deixar nada, né? Eu colocaria essa alternativa, não que esteja correta, mas eu colocaria essa alternativa por causa desse expoente que é 22 aqui, né? Mas é individual, mas não vou colocar nada aqui. É um segredo nosso. Ok. Se a queima 0,2 litros do gás butano num fogão com rendimento de combustão de 96%, 96,5%, a massa de dióxido de carbono produzido será de... Então, conforme eu digo sempre, é muito importante calcular a massa molecular antes de tudo, antes de começar os cálculos e tudo mais. Mas nós temos aqui a combustão do butano. Primeiro teremos que fazer a combustão, significa que a reação. Se eu tenho aqui, no exercício 9, o butano C4H10, não, se a combustão podemos reagir isso aqui com o oxigênio, para nós conseguirmos obter o dióxido de carbono, no final mais água. Nós temos aqui o 4 do carbono, significa que aqui terei 4. Então, se eu tenho 4, o hidrogênio dizem que é 10. Se é 10, aqui tu colocar 5, 5 vezes 2 para dar 10.
Então, significa que terei 5 de oxigênio. Aqui, 8 mais 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Terei 3. Então, se eu tenho 3, eu posso colocar aqui 13 sobre 2, porque esse 2 vai significar com essa quantidade de átomos, significa que terei 3 átomos do hidrogênio. Dizem que há 100% de combustão. Se estão a dizer tipo, há 100% de combustão, estão a dizer que em condições normais de temperatura e pressão. Não, estão a dizer que temos um rendimento de 96,5%. Então, primeiro, antes de tudo, estão a dizer que se queimar 0,5 litros do gás de butano. Então, estamos a dizer que se eu tenho 22,4 litros, que corresponde a uma mole. Se for 0,5 litros, qual é a quantidade de número de moles em que nós vamos ter do butano? Então, aqui ficamos com o produto dos meios por dois extremos. Então, fico com x vezes 24, 22,4 litros, que será igual a 0,5 litros vezes uma mole. Então, esse senhor aqui multiplica, quando passa para cima, passa a dividir. Então, fico com x, que será igual a 0,5 litros vezes uma mole, dividido por 22,4 litros. Simplificando isto, isso aqui será igual a 0,022 moles. Então, no rendimento de 100%, nós temos 0,022 moles. Então, também dá a dizer que se eu tenho uma mole aqui do gás butano, terei 4 moles de dióxido de carbono. Então, a esta quantidade de 0,022 moles, qual a quantidade de dióxido de carbono que eu vou ter em quantidade de número de moles? Então, vou dizer o quê? Que uma mole de butano corresponde a 4 moles do dióxido de carbono. Se eu tenho 0,022 moles do gás butano, qual a quantidade de número de moles em que eu vou ter do dióxido de carbono? Então, aqui também, produto dos meios, produto dos extremos. Então, fico com Y, quantidade de moles do dióxido de carbono, vezes uma mole do gás butano, que vai ser igual a 0,022 moles do gás butano vezes 4 moles do dióxido de carbono. Então, simplifico moles com moles. Então, fico com Y moles do dióxido de carbono será igual. Aqui ficamos com 0,088 moles do dióxido de carbono. Então, tendo esta quantidade de dióxido de carbono, que é a quantidade do número de moles, então, a seguir vou dizer o quê? Que se estamos a dizer que nós temos um rendimento de combustão de dióxido de carbono que corresponde a 96,5%. E não, aqui, se eu tenho 0,0088 moles de dióxido de carbono, que corresponde a 100%. Qual a quantidade de moles em que eu hei de ter quando for 96,5%, que é a quantidade do rendimento? Então, aqui fico com produtos meios para os extremos, a mesma coisa. Então, o Z será igual a 96,5% vezes 0,088 moles dividido por 100%. Então, simplificamos isto. Eu sei que vocês são bons na divisão, porque eu já vou considerar que vocês assistiram o vídeo que pratico a divisão. Aqui, primeiro, não se esqueça, primeiro tens que converter isso aqui para forma científica para facilitar. Depois da vírgula aqui tenho 3 casas, vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 1 vezes 10 elevado a 2. Então daí o Z será igual, quando vocês calcularem, a 0,08492 moles. Então dentro dessa quantidade de moles já podemos calcular a quantidade de massa existente do dióxido de carbono. Por quê? Porque sabemos que o número de moles é igual a massa sobre a massa molecular. Então, a massa será igual ao número de moles do dióxido de carbono vezes a massa molecular do dióxido de carbono. Então, a massa molecular do dióxido de carbono, nós sabemos que temos o carbono mais 2 vezes o oxigênio. Então, o carbono é 12, mais 2 vezes o 16, 32, mais 12, dá 44 gramas por moles. Então, logo aqui, a massa será igual a 0,08492
vezes 44. Então, significa que a quantidade de massa que vai existir do dióxido de carbono é de 3,74 gramas.